A pandemia do novo coronavírus causou medo em todo o mundo. E não é para menos, o cenário é semelhante ao que já aconteceu em outros momentos da humanidade, em que doenças se espalharam pelo mundo e causaram estragos. Conheça as principais pandemias que assolaram o planeta. A última e mais recente pandemia é a Covid-19, que é uma doença respiratória responsável pela morte de milhares de pessoas em 5 continentes. A Covid-19 chegou ao Brasil no dia 26 de fevereiro de 2020. Os sintomas: febres, sintomas respiratórios, dores no corpo, cansaço e coriza. Na evolução para formas mais graves, pode ocorrer maior dificuldade para respirar, cansaço, lábios ou dedos arroxeados. Varíola. A doença atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. O faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França tiveram a temida bexiga. O vírus ortopoxvírus variolae era transmitido de pessoa para pessoa por meio das vias respiratórias. Os sintomas eram febre, seguida de erupções na garganta, na boca e no rosto. Felizmente, a varíola foi erradicada do planeta em 1980 após campanha de vacinação em massa. Ótimo. Peste bubônica. A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis e pode ser disseminada pelo contato com pulgas e roedores infectados. Seus sintomas incluem inchaço dos gânglios linfáticos na virilha, na axila ou no pescoço. Outros sinais são febres, calafrios, dor de cabeça, fadiga e dores musculares. A doença é considerada, historicamente, a causadora da peste negra, que assolou a Europa no século XIV, matando entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas na antiga Eurásia. No total, a praga pode ter reduzido a população mundial de 450 milhões de pessoas para 350 milhões. Sua primeira epidemia global, em 1817, matou centenas de milhares de pessoas. Desde então, a bactéria Vibrio cholerae sofre diversas mutações e causa novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos e, portanto, ainda é considerada uma pandemia. Sua transmissão acontece a partir do consumo de água ou alimentos contaminados e é mais comum em países subdesenvolvidos ou dos mais atingidos pela cólera. Foi a Haiti. Em 2010, o Brasil já teve vários surtos da doença, principalmente em áreas mais pobres do Nordeste. No Lamen, em 2019, mais de 40 mil pessoas morreram devido à enfermidade. Os sintomas da diarreia intensa, cólica e enjoos, apesar de existir vacina contra a doença, ela não é 100% eficaz. O tratamento é em base de antibióticos. Cólera. Sua primeira epidemia global, em 1817, matou centenas de milhares de pessoas. Desde então, a bactéria Vibrio cholerae sofre diversas mutações e causa novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos e, portanto, ainda é considerada uma pandemia. AIDS. A partir de 1981, começaram a registrar-se nos Estados Unidos um aumento significativo de pessoas que morreram por doenças consideradas raras. Além disso, os casos de mortes por pneumonia e câncer em homens tidos como saudáveis também aumentaram. O acompanhamento médico feito desses casos demonstrou que o sistema imunológico dos pacientes havia entrado em colapso. As razões para isso eram desconhecidas, e à medida que o tempo passava, os casos aumentavam. Em 1982, eles começaram a ser enquadrados como Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ou AIDS, na sigla em inglês Acquired Immune Deficiency Syndrome. No ano seguinte, os cientistas descobriram que a doença era causada por um vírus chamado vírus da imunodeficiência humana, ou HIV. Por fim,
Precisamos acreditar na ciência e, sobretudo, na educação. Ciência e educação caminham juntas e sem elas nada somos.